Marias, 6 de fevereiro de 2012 a 9 de fevereiro de 2014, era uma girafa macho jovem, 18 meses de idade, que vivia no zoológico de Copenhague. Embora saudável, ele era geneticamente inadequado para futuras reprodução em cativeiro, pois seus genes estavam super-representados na população em cativeiro, então as autoridades do zoológico decidiram sacrificá-lo. Apesar de várias ofertas para adotar Marias e uma petição online para salvá-lo, ele foi morto em 9 de fevereiro de 2014. Seu corpo foi então dissecado e necropsiado em uma aula de educação pública e depois alimentado aos leões do zoológico. O evento recebeu cobertura da mídia mundial e gerou respostas de várias organizações e indivíduos, incluindo ameaças de morte aos funcionários do zoológico. Desde quando os registros começaram no início de 1900 e até quando esse animal foi morto em fevereiro de 2014, 5 girafas foram mortas de forma semelhante por razões de gerenciamento de conservação desde 2012. 2 outros machos jovens de girafas do Programa Europeu de Espécies Ameaçadas, PEA, também foram abatidos em zoológicos. A população cativa na Europa era de 798 girafas em 2014. Espécie individual animal, de sexo macho, nascimento 6 de fevereiro de 2012, local de nascimento zoológico de Copenhague, morte 9 de fevereiro de 2014, local de morte zoológico de Copenhague, lugar de descanso Zoológico de Copenhague. Proprietário: Zoológico de Copenhague. Vida: Marias nasceu em 6 de fevereiro de 2012 no Zoológico de Copenhague, onde viveu toda a sua vida. O zoológico tem uma política de apenas dar um nome oficial a alguns animais selecionados, como ela Farkas, com a perspectiva de viver até 50 anos ou mais, mas os tratadores nomearão informalmente a girafa Marias pouco depois de seu nascimento. Copenhagen Zoo informou o coordenador do Programa Europeu de Espécies Ameaçadas, PEA, para girafas que, de acordo com a Federação Dinamarquesa de Zoológicos, juntamente com seu comitê tentou encontrar um local adequado para Marias, mas falhou. Seguindo as recomendações da Associação Europeia de Zoológicos e Aquários, AEZA, o zoológico decidiu sacrificar Marias. Em um comunicado, o Copenhagen Zoo explicou que, como os genes desta girafa estão bem representados no programa de reprodução e como não há lugar para a girafa no rebanho de girafas do zoológico, o Programa Europeu de Reprodução de Girafas concordou que o zoológico de Copenhague eutanásia a girafa. Em entrevista à BBC, um porta-voz da AEZA disse que Marias tinha irmãos com genes semelhantes que já estavam no programa de reprodução da organização, o que significava que não podia acrescentar nada ao programa. Ele especificou que Marias não poderia ser considerado puro, refutando relatórios anteriores. Ofertas de realocação. Ofertas para realocar Marias foram recebidas pelo Zoológico de Copenhague, mas nenhuma foi aceita. Comentando várias ofertas, o zoológico afirmou que as ofertas não correspondiam aos requisitos da AEZA. Como membro da AEZA, o Zoológico de Copenhague não possui seus animais, mas os administra. O zoológico também não está autorizado a vender animais e a transferência de animais fora do PEA é limitada àqueles que seguem o mesmo conjunto de regras da AEZA. As seguintes ofertas foram recusadas.
O Zoológico de Cracóvia, membro da AEZA, disse que se ofereceu para adotar Marias, mas recebeu uma recusa inexplicável da AEZA, uma oferta de última hora do membro da AEZA Yorkshire Wildlife Park para adotar Marias em um rebanho de solteiros em sua casa de girafas foi recusada. De acordo com Benty Ross, porque o espaço do Parque de Vida Selvagem seria melhor usado por uma girafa geneticamente mais valiosa do que Marias, cujo irmão já morava lá. Também foram recusadas ofertas de 2 não-membros da AEZA, o Parque de Vida Selvagem holandês Landgoederen e o Zoológico sueco, bem como uma oferta de um particular. Como o zoológico não conseguiu encontrar um local adequado para Marias, considerou a esterilização prejudicial à qualidade de vida do animal e não quis enviá-lo para outro zoológico do ERR, onde ocuparia um espaço para girafas geneticamente mais valiosas. Ele morreu em 9 de fevereiro de 2014. Abate. O zoológico havia anunciado que ele seria anestesiado antes de ser morto com uma arma de fogo, pois a injeção letal tornaria inseguro para os carnívoros do zoológico comerem. No entanto, o veterinário de eutanásia disse que ele usou um rifle, supostamente em Winchester. A maioria dos meios de comunicação escreveu que Marias tinha 18 meses. Benty Ross, diretor científico do zoológico, corrigiu isso, dizendo que Marias tinha 2 anos. Ele acrescentou que soluções alternativas foram consideradas, mas não consideradas viáveis. Dissecação pública. Após a eutanásia, a girafa foi dissecada publicamente. Isso foi feito em uma área separada do zoológico, mas acessível para os interessados, incluindo pais com filhos. Associated Press distribuiu uma foto da dissecação pública em todo o mundo, aumentando a atenção para o caso. Partes de seu corpo foram oferecidas aos leões do zoológico. Outras partes foram enviadas para 7 projetos de pesquisa. O porta-voz do zoológico disse: "Estou realmente orgulhoso porque acho que demos às crianças uma grande compreensão da anatomia de uma girafa que elas não teriam ao ver uma girafa em uma foto." De acordo com Benty Ross, a dissecação pública de animais mortos se encaixa na política do zoológico de educar as pessoas sobre a natureza e a vida selvagem e é uma prática normal na Dinamarca. O principal grupo de direitos dos animais na Dinamarca, Dyrenes Beskyttelse, apoiou as ações do zoológico. Outros criticaram a dissecação pública, questionando seu valor educacional. Respostas. Organizações zoológicas. Benty Ross, diretor científico do zoológico dinamarquês, disse que a quantidade de interesse internacional foi uma surpresa para o zoológico, mas também destacou a importância de uma política de abertura. Defendeu a matança do macho jovem com base no abate por seleção artificial. Ele disse que as girafas em zoológicos se reproduzem muito bem e, quando esse é o caso, as girafas precisam ser selecionadas para garantir que os melhores genes sejam transmitidos para garantir a sobrevivência a longo prazo dos animais. Ele confirmou que o zoológico normalmente abate de 20 a 30 animais por ano, principalmente antílopes, lamas e cabras. A AEZA emitiu um comunicado de imprensa apoiando totalmente as decisões e políticas do Zoológico de Copenhague. Seu diretor executivo, Leslie Dick, apoiou o assassinato e a dissecação pública, e disse que a posição da AEZA recebe apoio da União Internacional para a Conservação da Natureza. Um porta-voz da EAZA estimou que, em média, cada um de seus membros sacrifica anualmente cerca de 5 grandes mamíferos.
O diretor executivo da Associação Norte-Americana de Zoológicos e Aquários declarou em resposta às preocupações do público que os programas e procedimentos da AEZA diferem dos seus membros da AEZA. O zoológico Dom La Fontaine, na França, disse que o zoológico de Copenhague não quebrou as regras da AEZA, mas chamou os eventos de chocantes e se perguntou por que uma solução mais suave não foi encontrada. O zoológico de Dublin, na Irlanda, ficou triste com a morte da girafa, chamando-a de fria, calculada, cínica e insensível. O diretor do Elabrunzoo em Munique, na Alemanha, disse que o zoológico nunca mataria uma girafa ou faria uma dissecação pública semelhante, o que o deixou sem palavras. Ele disse que alguns animais como cabras e porquinhos da Índia são abatidos como alimento para predadores, mas sem dar um show disso, e que a matança de animais tem sido mais aceita nos zoológicos escandinavos há vários anos, mas ele não conhece o raciocínio exato por trás das decisões do zoológico de Copenhague. O diretor do zoológico de Cracóvia na Polônia, Józef Skotnik, expressou profunda decepção com a atitude da AEZA, o assassinato e a dissecação pública. O zoológico de Moscou, na Rússia, condenou as ações, dizendo que não apoia as políticas de matança e, em vez disso, favorece a esterilização. Também expressou preocupação com os possíveis danos às crianças que participaram da dissecação. O zoológico de Nuremberg, na Alemanha, apoiou as ações do zoológico de Copenhague. O diretor W observou que as girafas têm mais apelo emocional do que algumas outras espécies e que a política e as ações foram bem consideradas. Quanto à dissecação pública, comentou que as crianças tendem a ter uma curiosidade natural, desde que tudo seja bem explicado. O diretor do zoológico de Praga, na República Tcheca, criticou a dissecação pública, dizendo que deveria ter sido feita com certa dignidade e não na presença do público e das câmeras. No entanto, ele também escreveu que o assassinato deve ser avaliado depois de um intervalo necessário e de várias perspectivas. Um veterinário do Safari Park de Exbergen, na Holanda, disse que a eutanásia foi considerada menos censurável pelos zoológicos escandinavos do que pelos zoológicos holandeses, que preferem usar rebanhos de solteiros e controle de natalidade. O Salisbury Wild Animal Park, na Inglaterra, apoiou a política, escrevendo que o zoológico de Copenhague tem um registro muito rigoroso de bem-estar e ética e é um zoológico muito conceituado em todos os aspectos. Um veterinário especialista em Tiergartenschonbrunn, na Áustria, afirmou que se uma girafa também nascesse em Schönbrunn, que devido ao risco de endogamia não pudesse ser colocada em outro lugar, então um procedimento semelhante como o de Copenhague poderia ocorrer lá, mas chamou a alimentação pública dos predadores sem emoção. Organizações de direitos dos animais. A Dyrenes uma organização dinamarquesa de proteção animal, disse que confia nas decisões tomadas pelo zoológico e apontou para a questão do grande número de mortes e abates autorizados de animais como leitões e veados. A Organização contra o Sofrimento dos Animais da Dinamarca repudiou a ação como antiética, dizendo: esta situação não deveria ter ocorrido. Isso só mostra que o zoológico não é de fato a instituição ética que ele quer se retratar como sendo, porque aqui você tem um produto de resíduo que é Marias. Aqui temos um zoológico que pensa que colocar essa girafa para baixo em vez de pensar em alternativas é a melhor opção. A Fundação Borgli pediu.
uma revisão e alteração das políticas de eutanásia da AESEA, para garantir que animais saudáveis que podem ser realocados não sejam mortos, e para maior transparência nos zoológicos em toda a Europa, com registro e publicação precisas do número de animais saudáveis que são destruídos em cada zoológico licenciado da região. Política. Esther Ouwehand, membro do parlamento holandês para o Partido para os Animais, pediu ao secretário de Estado para Assuntos Econômicos esclarecimentos sobre a prática nos zoológicos holandeses e um regulamento europeu mais rigoroso sobre programas de reprodução. Em sua resposta, a secretária de Estado não apoiou restrições adicionais, argumentando que o papel dos zoológicos, como preservadores da biodiversidade dos animais, conforme descrito na diretiva da UE 1999/212/EC, não compromete a individualidade, a saúde e o bem-estar dos animais. O animal público. Membros do público iniciaram uma petição online internacional dirigida ao Zoológico de Copenhague para salvar Marias após seu fechamento. Logo após a morte de Marias, a petição havia coletado mais de 27.000 assinaturas. Os gerentes do Zoológico de Copenhague confirmaram que a equipe, incluindo seu chefe de conservação, recebeu ameaças de morte por telefone e e-mail após o assassinato de Marias. Em 26 de maio, Bent foi eleito Copenhague do ano pelos leitores do jornal dinamarquês Politiken. O diretor do zoológico foi indicado pelo jornal por sua resposta empresarial ao repórter do Channel 4, Mark Frey, e por insistir que não deveríamos transformar o mundo em uma Disney World, onde ninguém nunca morre. Indivíduos. Os eventos relatados rapidamente ganharam atenção em muitos países, e alguns exemplos de entradas no debate público são apresentados abaixo. Jack Hanna, diretor emérito americano do Columbus Zoo and Aquarium, nos Estados Unidos, criticou as ações do zoológico, chamando-o de abominável, insensível, grotesco. Ele afirmou que tal ação nunca teria ocorrido nos Estados Unidos. Em um vídeo no YouTube, o TV Animal do Brasil criticou as ações do zoológico, chamando-as de abomináveis, insensíveis, grotescas. B. Fogel, radialista e aventureiro britânico, criticou a chocante falta de compaixão no trato com os animais do zoológico como resultado de fundos inadequados para muitas instituições contemporâneas de zoológicos. 58. Alan Fusaner, colunista britânico-alemão, condenou o assassinato e a dissecação como uma espécie de entretenimento, que ele via como baseado em um fascínio pela violência. Para ele, uma estratégia de zoológico construída com base nos contos de fadas da Disney era na verdade preferível à instrução sobre o darwinismo sem emoção e paternalista. Robert Young, professor de conservação da vida selvagem da Universidade de Suffolk, escreveu que o caso ilustrou diferenças culturais e institucionais em como os zoológicos avaliam aspectos da qualidade de vida dos animais. Ele discutiu como alguns zoológicos podem favorecer a esterilização e aumentar a longevidade. O zoológico de Copenhague, no entanto, favorece a não esterilização, menos restrições à reprodução e períodos completos de paternidade, embora com um risco de vidas mais curtas para a prole. Eric Baratain, professor de História da Université Jean Monnet, na França, e especialista na relação entre humanos e animais, chamou a transparência midiática do evento muito surpreendente por se tratar de uma girafa bebê, já que as girafas são entre os animais mais queridos do público. E
Victoria Martindale, ativista animal britânico, escreveu que o caso ilustrava como os zoológicos eram ambientes não naturais para os animais e que a morte precoce libertou milhares de anos de prisão. Brendan O'Neill, editor britânico da revista Spike, criticou a apresentação dos eventos pela mídia de massa como um exemplo de tendências sensacionalistas da imprensa. Escrevendo na revista americana Psychology Today, Denise Cummins, membro da Association for Psychological Science, questiona o benefício educacional preciso para as crianças de participar da dissecação pública. Intitulado O que aprendemos com Marias, a girafa, o artigo criticou o movimento, que chamou de caça enlatada, esporte sangrento, e insistiu que as crianças só aprenderiam que matar animais para entretenimento é perfeitamente legítimo. Mark Decock, professor americano emérito de Ecologia e Biologia Evolutiva da Universidade do Colorado, Boulder, disse: a justificativa fria para esses assassinatos oferecida por funcionários do zoológico me arrepiou e me assustou. Além disso, essas mortes facilmente evitáveis, perversamente justificadas em nome da conservação, são lições horríveis para os jovens e vão contra os programas globais de educação humana e conservação compassiva.